E o Bitcoin parece estar na beira do precipício, é disso que eu vou falar nesse vídeo de hoje. Amanhã e depois de amanhã nós vamos ter eventos extremamente decisivos e que provavelmente vão decidir se o Bitcoin vai continuar aquela alta que vinha desde janeiro ou se agora vamos corrigir, se agora vamos lá para a região dos 20 mil dólares. Primeiramente, se você que está assistindo esse vídeo ainda não é inscrito aqui no canal Criptográfico, se inscreva aí embaixo, ative o sininho para receber as notificações, deixa o like para dar aquela força. Se você quer que eu analise alguma moeda, tem alguma dúvida, alguma sugestão, comente aí embaixo que eu vou te responder nos comentários, beleza? Aí também vai ter o link das corretoras que eu venho utilizando, a Prime XBT e a BingX, tá? Vai ter o link delas aí para vocês criarem contas nas corretoras se ainda não tiver, beleza? Bem, pessoal, então vamos lá, vamos falar da situação do Bitcoin, o que está acontecendo hoje. Bitcoin caindo 2,5%, até agora nada demais, né? Uma queda normal, assim, vamos dizer assim, uma queda pequena para o Bitcoin, né? Mas, galera, eu tô vendo aqui uma situação perigosa, tá? Vamos começar pelo gráfico do Bitcoin, né? Se a gente olhar ali a tendência de longo prazo, desde o final de 2021, tá? É tendência de baixa, tá? E até então, o mercado até fez alguns movimentos de alta, mas nenhum deles se sustentou, tá? Se a tendência de baixa, a maior probabilidade é que essa tendência continue. E quando a gente olha aqui a projeção do gráfico, né, até onde que o gráfico diz que o Bitcoin pode cair, a gente vê aqui um topo duplo que projeta o Bitcoin nos 12 mil dólares. Tá? Muita gente acha que é eu que estou falando. Não, gente. Qualquer grafista que vocês perguntarem vai falar, ó, isso aqui é um topo duplo. O alvo desse topo duplo está na região dos 12 mil dólares, então existe uma probabilidade imensa de o Bitcoin visitar essa região. Tá? É difícil saber o dia, a hora, mas a gente tem que lembrar que esse topo duplo levou um ano para formar. Então, meus amigos, não achem que vai bater o alvo do dia para a noite, tá? A gente ainda tem tempo. O contexto macro eu vou falar daqui a pouco. O contexto macro é o que mais indica que o Bitcoin deve bater. E aqui no curto prazo a coisa, na minha visão, não está boa, tá? O que a gente consegue ver aqui, galera? Parece que o Bitcoin está perdendo força, tá? A gente vê aqui o volume de negociação caindo, né? Ele fez uma subida desde janeiro ali, mas o volume de negociação ele não está sustentando, ele não está crescendo junto com os topos mais altos, tá? Isso aqui mostra uma divergência baixista, o mercado está subindo, mas está subindo sem força. A gente tem que lembrar que o Bitcoin nesse momento ele está na região de resistência, tá, galera? Essa região aqui dos 25 mil dólares que ele tocou nos últimos dias, nas últimas vezes em que ele tentou passar dessa região em junho e julho de 2022, em agosto também, ele não conseguiu, tá? Ele tocava nessa região e caía. Então é uma região de resistência, galera. Não tem nem o que falar, tá? Se é resistência, quem está comprando aqui está correndo um risco grande, porque você está comprando no ponto que é o ponto onde os grandes vão estar vendendo, tá? Onde os traders profissionais vendem, que é na resistência, é o ponto considerado mais, vamos dizer assim, o mais de consenso onde as pessoas devem realizar, né? Enfim, quando a gente olha aqui indicadores, galera, indicadores técnicos, tá? A gente consegue ver divergências, cara. É muito fácil de ver essas divergências aqui. Quando a gente olha, por exemplo, o MACD, né, que é o que mede a convergência e divergência entre médias móveis, a gente vê aqui a mesma coisa, galera. Olhem isso aqui, tá? A gente vê aqui uma divergência baixista, topos mais altos no gráfico, topos mais baixos aqui no indicador, tá? Sinal de baixa, sinal de fraqueza, sinal de que o mercado está perdendo momentum. E aí, quando a gente tira aqui o MACD, né? Ah, tá, não, mas não pode olhar só um. Vamos olhar aqui o RSI, tá? Tô olhando o gráfico diário aqui, índice de força relativa. A mesma coisa, galera. A gente vê aqui o mercado fazendo topos mais altos, né? Se a gente ligar os topos do gráfico por uma linha, a gente vê que os topos estão ficando mais altos. Mas quando a gente vê que os topos do RSI, do índice de força relativa, eles estão ficando mais fracos, tá? Então, assim, esse movimento de alta, ele não tá parecendo saudável, tá? Aí tem aquela história, né? A gente não pode olhar o movimento de alta só por parte do mercado de criptomoedas, porque a gente sabe que o mercado de criptomoedas é muito influenciado por bolsas americanas, e bolsas americanas, galera, já estão corrigindo há uns bons dias, tá? Inclusive essa alta que o Bitcoin fez em janeiro, ela foi acompanhada aí também das bolsas americanas que subiram. Eu duvido que se as bolsas americanas não tivessem subido em janeiro, estivessem tendo uma performance ruim, eu duvido que o Bitcoin ele teria feito esse movimento, tá? O Bitcoin acompanha muito bolsas americanas e bolsas americanas nos últimos dias vem caindo forte porque lá nos Estados Unidos os mercados estão começando a entender que o Banco Central dos Estados Unidos talvez vai ter que deixar as taxas de juros altas por mais tempo e talvez levar as taxas de juros para patamares mais altos
do que eram esperados anteriormente, tá? E, galera, essa subida foi basicamente o mercado fazendo uma aposta de algo que não se... A gente tem dados de inflação dos Estados Unidos aí que vieram mostrando que a inflação continua acelerando. Isso indica que o Banco Central dos Estados Unidos deve continuar deixando as taxas de juros altas. E isso é péssimo aqui para ativos de risco. A tendência acaba sendo de que a gente veja uma desvalorização, tá? A gente tem que lembrar que os juros lá nos Estados Unidos nos últimos dias subiram bastante também, né? A gente vê os juros de 10 anos lá dos Estados Unidos, de 30 anos nos últimos dias. Hoje até deu uma caída, mas nos últimos dias tem sido forte, tá? DXY, índice do dólar subindo hoje, dólar subindo globalmente, galera. Isso aqui é um péssimo sinal para ativos de risco, tá? Principalmente criptomoedas, ativos aí bem voláteis que sofrem muito, tá? E na minha visão, galera, isso aqui é questão de tempo, tá? E como eu disse para vocês ontem, eu abri uma posição de trade, mas eu vou falar do cenário macro porque amanhã nós temos algo muito importante, tá? Depois eu vou falar do que eu mudei na minha posição de trade lá. Hoje nós tivemos aí às 16 horas da tarde as atas da reunião do FONC, né, que é a justificativa dele, porque eles tomaram a decisão que tomaram na reunião de 3 semanas atrás, dá algumas perspectivas para a economia. O mercado ficou bem volátil ali no horário da próxima divulgação dessa ata, tá? Mas amanhã a gente tem alguns dados extremamente importantes, tá? A gente tem a revisão do PIB do quarto trimestre dos Estados Unidos. O mais provável é que venha dentro do esperado, tá? É esperado 2,9, mas se a gente vê um número acima, isso aí pode fazer o mercado começar a pensar, olha, só faltava essa agora, né? Agora vem um dado mostrando a economia forte, tá? E, galera, outro dado que a gente deve prestar atenção que vai ser divulgado também amanhã às 10h30, um dado muito importante, os últimos todos têm vindo muito fortes, pedidos iniciais de seguro-desemprego, tá? Para a gente ter um cenário bom para os mercados, para a gente ver criptomoedas subindo, ações americanas subindo, a gente precisa que sejam feitos mais de 200 mil pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos nessa leitura que vai ser divulgada amanhã. Se vier abaixo, como as últimas têm vindo, é ruim, mostra que o mercado de trabalho está aquecido e que o Banco Central dos Estados Unidos vai ter uma longa caminhada mantendo os juros altos para combater a inflação, tá? E, galera, amanhã é importante, mas sexta-feira é o grande dia, tá? Vai ser divulgado o núcleo do índice de preço PCI às 10h30 da manhã, da sexta-feira, dia 24 de fevereiro. Esse dado é o dado de inflação que o Fed olha. A gente tem que lembrar que essa subida de juros que derrubou criptomoedas, que derrubou um monte de ativos mundo afora, ela está acontecendo somente porque esse dado de inflação está num nível que é considerado muito alto, tá? Então o mercado todo está aguardando isso para tomar uma decisão, tá? Então, olho nisso. Amanhã, quinta-feira e principalmente na sexta-feira, a gente deve ter bastante volatilidade. O mercado está bem nervoso ultimamente porque ele fez uma aposta errada. E vou comentar aqui também, galera, sobre a posição de trade aí que eu tô administrando aqui, né? Que eu iniciei ontem, no vídeo de ontem, mostrei, compartilhei com vocês, tá? Eu fiz algumas modificações. Ontem eu tinha só colocado o primeiro alvo, tá? Porque eu ia dormir e tal, falei, vou colocar isso aqui só para garantir. Mas hoje o que eu fiz, galera? Eu já coloquei os outros alvos, tá? Eu distribuí aqui, se eu der um zoom out aqui no gráfico, vocês vão conseguir ver os outros alvos, o stop, tá tudo aqui, tá? O stop tá lá em 26 mil e... 26 mil, deixa eu ver... O stop está lá em cima, tá? Em 26.830. A outra entrada está lá em 26 mil, então se o Bitcoin subir lá em 26 mil, antes de bater 20.350, ele pega uma outra entrada minha. A minha ordem de alvo 1, galera, ela está lá em 23.350 dólares, tá? Aqui na parte de baixo do gráfico, consegue ver as ordens. Meu segundo alvo em 21 mil dólares e meu terceiro em 19 mil, tá? Então, já deixei os alvos aí para a ordem que foi pega ontem. Aqui está a posição, tá? Tá com um lucro de 15 dólares e 50 centavos aproximadamente por enquanto. E eu tô aguardando o mercado andar, galera. Tô aguardando. E essa região aqui onde eu coloquei meu alvo 1 é uma região muito importante, né? Eu vou mostrar para vocês aqui no gráfico. Se a gente colocar aqui no gráfico de 1 hora, tempo gráfico menor, a gente consegue ver que o Bitcoin, se ele bater ali abaixo dos 23.350, que é onde está meu alvo 1, essa região ele vai estar formando um topo duplo, tá? Se ele formar um topo duplo,
nesse contexto, principalmente que a gente está do mercado, a chance dele romper para baixo esse topo duplo e ir buscar a região dos 21.800, tá? Então, a gente tem que aguardar, ele ainda não rompeu, mas ele está chegando muito perto, tá? Hoje ele chegou ali em 23.500. Então é isso, sigo mantendo minha posição vendida. Se eu abrir alguma outra posição, se eu alterar minha posição, atualizo aqui no canal, atualizo lá no canal do Telegram também, fiquem de olho, beleza? Sigo em short. E galera, é isso, tá? Muitas pessoas ficam às vezes falando, você é muito pessimista, mas não, eu tava só aguardando aí o momento de começar a montar uma posição. Eu ainda estou um pouco preocupado porque amanhã devemos ter volatilidade, mas eu acho que esse mercado está devendo uma correção, tá? O mercado subiu fazendo uma aposta errada e agora a conta pode ter chegado. E eu vejo que o Bitcoin ele está aí na beira de um precipício, galera. Como eu sempre digo para vocês, tá? Olhando o gráfico semanal aqui, topo duplo mirando lá na região dos $12.000. Aí o Bitcoin vai em janeiro e me sobe 40% e continua subindo em fevereiro. Isso aqui, na minha visão, é perigoso, tá? Perigoso. Ainda mais nessa região de resistência aqui, tá? Eu não consigo ver nada senão o Bitcoin na beira do precipício se preparando para fazer um novo movimento de queda que pode acontecer nos próximos dias, talvez semanas, talvez meses, a gente nunca sabe quando, mas tá evidente, galera. Bitcoin subindo junto com os juros dos Estados Unidos é uma coisa estranha, tá? Aliás, até as bolsas americanas subiram alguns dias aí com os juros dos Estados Unidos subindo, né? Quando a gente olha aqui o gráfico mensal dos juros dos Estados Unidos, a gente vê aqui que esse mês, galera, a gente está olhando aqui o de 10 anos, que é o título mais importante. O governo de vários países guardam esse título, tá? Ele está subindo 11%. O Treasury de 10 anos. Gente, não tem como, tá? Não tem como. Isso aqui não faz sentido. Não faz sentido mercado subindo junto com juros americanos subindo. Juros americanos subindo, meus amigos, significa mercado para baixo, tá? Significa que as coisas estão ficando perigosas. Beleza? Bem, pessoal, no mais, desejo a vocês aí uma ótima noite de quarta-feira, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau!